gente. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, Raquel. Você tá linda, viu? Obrigada. Como sempre. Você também, sempre elegante, chiquérrima, maravilhosa nas nossas manhãs. Às quintas, doutora Adriana, volta às aulas, né? Puxado. Sim. Já tem aí uma matrícula que, né, para quem faz o uso do serviço da escola particular, né, que já chama atenção, Sim. porque houve realmente um aumento, reajuste, enfim, tá tudo bem mais caro. E a lista do material escolar, que, meu Deus do céu, a gente toma um susto todo ano. todo ano. E vai aumentando, né? E aí tem algumas dúvidas que a gente quer a sua ajuda. Inclusive, os nossos telespectadores mandaram algumas perguntas, né? O que inclusive é previsto por lei nesse aspecto, se a gente entende que às vezes está passando um pouco do limite, né? Ó, a pergunta da Ana Cristina é a seguinte: o que a escola não pode pedir na lista do material escolar? É um pouco ampla, né, a pergunta dela, mas dá para embasar um pouco o nosso papo. Isso, nós temos aqui no Brasil legislações que tratam exclusivamente disso, Raquel. Justamente para que as escolas não façam esses pedidos abusivamente, não peçam itens que não faz parte mais da lista de materiais que não podem ser exigidos para os pais. E a pergunta da Ana Cristina é realmente uma pergunta pertinente, porque muitos pais desconhecem aqueles itens que não pode de maneira nenhuma serem cobrados. E aí entra os produtos de expediente, aqueles itens como clipe, papel higiênico, pincel atômico, todo o material que a escola utiliza de maneira coletiva não pode ser cobrado para os pais, não pode ser pedido, e nem muito menos uma taxa extra. Por exemplo, a escola, eu sei muito bem que no período da pandemia as escolas tiveram um acréscimo nas suas despesas em relação a álcool, papel, comprar todos aqueles equipamentos para realmente higienizar as crianças, né? Mas isso não pode ser cobrado dos pais, diretamente do aluno. Não pode ser cobrado. Por quê? Porque é material de uso coletivo. E se é de uso coletivo, Raquel, tem que estar na planilha prevista, já incluindo a mensalidade, tudo isso, né? E os pais têm direito de conhecer essa planilha. E os pais têm direito de conhecer o projeto pedagógico da escola para saber se aquela lista de material que está sendo pedida, aqueles produtos que estão sendo pedidos, vão ser utilizados, né? E tem uma novidade. Se vão ser com os alunos, né? Sim, e ainda tem uma novidade muito interessante que eu acho que o Ministério Público do Piauí está de parabéns, porque ele todo ano tem esse cuidado de ir às papelarias, de fazer essa consulta de preço até para os pais. E lá, Raquel, no portal do Ministério Público do Piauí, tem uma portaria que indica aos pais qual é o menor preço, o local do menor preço, avisa onde é mais caro, Legal. E diz quais os itens, taxativamente quais os itens que não podem ser cobrados aos pais. Então é muito interessante que você, pai, que tem 2, 3 filhos em escola privada, que a gente sabe que já tem uma mensalidade bem elevada, Raquel, que esses pais precisam se municiar desse instrumento para poder cobrar. Por que está sendo pedido esse paradidático agora, se ele só vai utilizar em outubro? E aí entra a possibilidade dos pais entregar o material de maneira fracionada, Raquel. Pode então, doutora? Pode. Os pais tomando conhecimento do projeto pedagógico da escola, se ele vê que aqueles paradidáticos, aqueles materiais que serão utilizados no segundo semestre, os pais poderão perfeitamente entregar apenas 50% agora e 50% no segundo semestre. E sobre questionamentos, né? Os pais podem questionar junto à escola antes até de, enfim, tomar alguma medida por conta? Sim. Se os pais perceberem que aquele item é abusivo, o pai pode se direcionar diretamente à escola, falar com o diretor, com o responsável da instituição e dizer que não concorda com aquele item na lista. Bom, isso pode ser uma conversa amigável, Raquel, mas se a escola se opõe,
o pai pode, juntamente com uma associação de pais, né, exigir, questionar, argumentar porquê daquele material. Mas se mesmo assim os pais não conseguirem, aí eles podem sim se dirigir ao PROCON e até ajuizar uma ação para que seja dado aos pais completa explicação para o uso daquele item que o pai acha. O pai pode argumentar, Raquel. Você tem filha pequena, você vai colocar sua filha na escola, de repente você abre a lista do material, você vê que tem uma coisa que não tem nada a ver com o projeto político pedagógico da escola. Então, você, como mãe, tem todo o direito, como consumidora, de questionar e a esse escola produto. Tem que dar, então, essas informações. A escola é obrigada a dar as informações. Todos os pais que queiram tomar conhecimento do projeto pedagógico da escola, projeto político pedagógico, que é onde vai tecer todo o trabalho escolar durante aquele ano e, inclusive, com o material necessário para o desenvolvimento dessas atividades. Então, é direito dos pais tomarem conhecimento desse material, desse projeto, para que eles possam até comprar. Tem pais que se endividam no início do ano para comprar. E tudo. Exatamente, né? Já aconteceu comigo, mãe de 2 filhas, né? Já passei por isso, mas graças a Deus estou bem livre disso. Mas muitos pais fazem realmente empréstimos consignados nos seus contra-cheques para poder dar conta de cobrar. E aí, como eu disse anteriormente, o pai pode, de posse desse instrumento, Raquel, ele pode ver o que ele pode comprar no primeiro semestre e o que ele pode deixar para comprar só no segundo. Olha, o Ricardo tem a seguinte pergunta: a escola pode exigir marcas específicas de material escolar? Isso acontece, doutora? Que coisa, Infelizmente, né? Acontece, mas isso é proibido, isto é vedado pela legislação. Nenhuma escola pode escolher a marca. O pai, ele tem toda a liberdade de escolher a marca que quiser. Inclusive, no tempo em que minhas filhas eram pequenas, vinha lá na frente, eu quero pincel, aí dizia lá a marca. Papel, dizia lá a marca, né? Isso é proibido. O pai tem livre escolha com relação à aquisição do material do filho. Aí, mais uma pergunta aqui da Lúcia. A escola pode exigir que os livros e apostilas sejam comprados novos? Isso aí é uma dúvida muito frequente. Isso. Às vezes você quer aproveitar, tem até filhos em séries em sequência, ou primos, e aí quer usar o livro, né, para já fazer uma economia, não simplesmente descartar. Às vezes a qualidade do livro está até boa, né? Exatamente, Raquel. E é por isso que existe a possibilidade dos livros serem usados 3 anos seguidos, para que ele possa ser reformulado. O livro ele não pode ser reformulado todo ano, justamente para não acontecer esse tipo de prejuízo aos pais, certo? Então, assim, os pais podem sim apagar o livro, os pais podem comprar livros usados, os pais podem utilizar desse expediente para gerar uma economia, né? E a escola não pode, de maneira nenhuma, tolher a liberdade desse pai de comprar um material reutilizado. Tá aí. A Maria de Lourdes pergunta sobre as taxas de material escolar, se podem ser cobradas. A gente até já comentou aqui, mas só para frisar. Sim, as taxas depende, Raquel. Se aquele material for produzido diretamente pela escola, né, a escola adota aquele material, sim, os pais terão que adquirir esse material da escola. Agora, se a escola deixa isso livre, os pais não são obrigados a comprar o material na escola. Os pais têm liberdade de comprar fora da escola, com certeza. E aí, né, doutora, para fechar, é muito importante você ficar atenta à linha pedagógica da escola. Sim. Nesse caso, por exemplo, tem escolas que adotam somente livros que são fornecidos pela escola. Você precisa também fazer um planejamento de acordo com aquilo que você pode, com aquilo que você consegue, Raquel. Mas claro que se estiver saindo da linha, aí a lei assegura você. Com certeza. E nada também que uma boa conversa não consiga
resolver, né? E por ser uma relação consumerista, ou seja, a prestação de serviço escolar é uma prestação, é um serviço que se amolda à legislação consumerista, ou seja, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo aquilo que vem de maneira abusiva, aquilo que vem de maneira que cobre excessivamente os pais podem perfeitamente utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Aí,